Mais uma vez, graça e paz. Hoje não tem cantina, né? Mas tem dobradinha. Pastor Sidney na escola dominical, pastor Sidney na pregação. Você pode sentar. Durante a aula da escola dominical, eu li uma passagem sobre a experiência de Felipe. E eu estava com a Bíblia aqui meio herege, né? E eu... Mostra aquela figura para mim. E aí depois eu fui lá, ver no original, se lá estava escrito Yahvé ou qualquer coisa parecida com Jeová. E ali está escrito Kyrios, que quer dizer Senhor. Mais uma vez eu estou mostrando para vocês que se a gente não for lá investigar, a gente vai acabando sendo engabelado por outras falsas doutrinas. Mas tem gente que deixou a igreja e foi lá seguir. Por quê? Porque o camarada chegou, abriu a Bíblia e provou para ele aqui, ó. Aqui, ó, está escrito na Bíblia. Aí ele vai lá e muda de fé, muda de igreja, porque alguém chegou para ele e falou, mas ele não se deu o trabalho de pesquisar, de buscar, de ver o contraditório. Okay? Essas etiquetas aqui são as referências do que a gente vai estudar hoje. Então, se alguém vai botar os versículos na tela hoje, eu vou dar trabalho para essa pessoa. Eu uma vez fui convidado a pregar numa igreja, numa quinta-feira de noite. E aí naquele domingo, no domingo anterior, o pastor falou, reforçou que naquela semana ele ia viajar e ele não estaria lá no culto de quinta-feira de noite. Mas a igreja ia estar aberta, que ia ter culto. Ele falou isso enfaticamente no domingo de manhã e no domingo de noite. Na quinta-feira de noite, que já é um culto que não tem muita gente, só tinha na igreja a esposa do pastor, porque foi abrir a igreja, e um membro da equipe de louvor que tocava guitarra. Okay? Então, eu trouxe uma palavra para 2 pessoas dentro da igreja. E quando acabou o culto, né, aquele serviço, esse irmão da equipe de louvor chegou para mim e falou assim, não foi bem uma mensagem, não foi bem uma pregação, né? Foi mais um estudo. Eu falei, é isso mesmo. Okay? Então, porque lá na igreja o pessoal estava muito acostumado com o pastor que gritava, que falava alto, não sei o quê. Então, o Sidney lá foi destoante. Okay? E aí o camarada, foi pregação, não, foi mais um estudo. Então, para não decepcionar ninguém, nós vamos fazer um estudo hoje, que quando na escola dominical eu tive que ler alguns trechos de Hebreus, ok? E eu tinha um pequeno esboço já feito, não uma mensagem. Eu falei, poxa, vamos por esse caminho aqui. Paizinho, nós te damos graça pelo mais essa oportunidade, Pai, de estarmos com os nossos ouvidos e corações atentos ao que tu tens para dizer para nós essa manhã, Pai. Cuida de nós, que nossos corações sejam terra fértil, onde a tua semente vai cair, brotar, germinar e produzir, Pai, para que nós sejamos crentes que dão frutos, Pai. Frutos para a tua obra, para o teu reino. Te louvamos, Pai, porque tu estás conosco. Te agradecemos por tudo, Pai. O que te pedimos com o coração agradecido no nome de Jesus. Amém? Então nós vamos abrir Hebreus 10, 38. Okay? Nossa primeiro versículo. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo
viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. A carta aos Hebreus, ela apresenta um desafio muito grande para quem estuda a Bíblia. A gente vê na carta aos Hebreus a ausência de alguns elementos que tornam o estudo da carta um pouquinho difícil, um pouquinho complicado. E aí eu fico assim escutando na minha mente o Sérgio Chapelain falando assim: quem escreveu? Em que contexto? Quem foram os leitores originais? Hein? Por que a introdução não apresenta o autor? E aí ele bota um monte de pergunta para atiçar a tua curiosidade para que você assista o Globo Repórter, né? A carta foi escrita aos Hebreus, o título está lá, os Hebreus, ou seja, judeus, aqueles que deixaram o judaísmo e se tornaram cristãos. Há evidências fortes de que somente os de cultura judaica entenderiam o que o autor escreve, sem que houvesse necessidade de explicação. Livro de Mateus. Como é que começa o livro de Mateus? Primeiro capítulo, ele é dedicado a quê? Sabe de cor? Quem aí já memorizou Mateus 1, o capítulo 1 todo de Mateus? Alguém já memorizou o capítulo 1 todo de Mateus? Não? O que tem no capítulo 1 de Mateus? Tem uma genealogia, né? Por quê? Porque Mateus estava escrevendo para os judeus e ele precisava mostrar que Jesus Cristo era o Messias, que ele era filho de Davi. Okay? Então, a ascendência davídica era muito importante para quem estava lendo Mateus, para quem Mateus estava escrevendo. Por isso que tem a genealogia. Já João escreve para aqueles de cultura helênica, aqueles que tinham sido estudados e entendiam alguma coisa de filosofia grega. Por isso que ele diz, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus. Né? Esse Logos tem um significado todo especial para quem entendia naquela época o significado da palavra Logos. Então, para cada um a gente escreve de um jeito. Hein? O que está escrito em João? João 5. Olha só o que a gente tem em João 5, versículos 1 e 2. Mateus foi escrito para o judeu. João não foi. Olha o que ele diz em João. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Olha, ele nem fala, né, exatamente que festa era essa. Só diz, havia uma festa. E se ele fosse dizer o nome, ele tinha que explicar. Ele está escrevendo para gente que não é da cultura, não é hebreu. Existe ali em Jerusalém um portão das ovelhas. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Hein? Então, quando ele vai escrever para quem não é judeu, ele tem que fazer um preâmbulo, né? Ele tem que mostrar a figura, mostrar mais ou menos onde que a coisa está acontecendo, em que situação, e ele explica para quem não é judeu. Se eu fosse explicar para um judeu, hein? Ele ia precisar dizer que era uma festa dos judeus? Não, eles, olha, passadas essas coisas, havia uma festa de São João. Okay? A gente já sabe que foi em junho. Okay? Havia a festa do carnaval. A gente sabe que carnaval no Rio de Janeiro é fevereiro ou março. Então, se ele não falou o nome da festa, porque talvez para quem estava escrevendo, não sabia o nome da festa. Dá uma olhada em Atos 3, versículos 1 e 2.
Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E ele estava fazendo um relato histórico. Ele também não estava escrevendo para os judeus. Olha 3. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado ao templo um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo. Mas espera aí, só tem uma porta? Não. Ele diz que aquela porta era chamada Formosa. Ok? Se eu estivesse escrevendo para um judeu, se ele estivesse escrevendo para um judeu, ele disse assim, olha, tinha um cara lá que ficava em frente da porta Formosa. O judeu ia entender que porta Formosa era o nome da porta, e não necessariamente que era uma porta bonita. Ok? Se eu disser para você assim, olha, encontrei um cara no recreio que conserta teu para-brisa. Encontrou um carro no recreio? Foi entre a aula de matemática e a aula de geografia. O pessoal estava jogando bola lá no pátio da escola e lá no recreio você encontrou um cara que conserta carro. Então, se eu disser isso para vocês, encontrei um cara no recreio que conserta para-brisa, você vai entender que recreio é o nome do lugar. Agora, em um outro contexto, quem não conhece o recreio vai achar que eu encontrei alguém na hora do intervalo entre as aulas. A molecada estava jogando bola lá no pátio da escola, e lá no pátio da escola encontrei um cara que conserta para-brisa. Vai ficar meio estranho, né? Então, se eu disser para você, encontrei um cara no recreio, você sabe do que eu estou falando. Imagina você chegar para um cara que não conhece o Rio de Janeiro e dizer assim, olha, eu estava andando na linha vermelha, quando o motociclista quase me matou do coração. Você estava andando na linha vermelha? Que linha vermelha é essa? Quer dizer, lá no Rio, as ruas têm uma linha vermelha para você ficar andando em cima dela? Na calçada tem uma linha vermelha para você ficar andando da linha? Então, nós que moramos no Rio de Janeiro, sabemos onde é o recreio e sabemos que é a linha vermelha. Então, aqui nessa carta aos Hebreus, tem um monte de coisa que só quem é de cultura judaica entenderia. Nós até entendemos porque nós estudamos a Bíblia. Mas se essa carta estivesse sendo escrita a outras pessoas, a outras culturas, não ia ter como entender. Há várias menções no Antigo Testamento sem referência. A primeira delas eu encontrei em Hebreus 1, versículo 5. Dá uma olhada aí. Hebreus 1, 5. Eu não sei. Olha só, quando eu estava estudando, preparando esse estudo, eu estava com uma Bíblia que não tinha a formatação que essa aqui tem. E essa daqui traz todas as referências que o autor de Hebreu usa numa formatação diferente. Ele abre aspas e bota, dá um espaço, abre aspas. Então, aqui nessa Bíblia que eu estou usando, okay, ela está em destaque tudo aquilo que o autor copiou de outro lado. A tua Bíblia tem isso? Porque se... Hã? Não é a versão, Não, olha só, não vai fazer... Aqui, está escrito edição comemorativa dos 60 anos da Igreja do Nazareno, Sociedade Bíblica do Brasil. Ih, rapaz, História da Igreja do Nazareno. Nova Almeida atualizada. Okay? Mas só que mesmo a Nova Almeida atualizada... A sua tem? Ok? Mesmo a Bíblia Almeida atualizada pode não ter essa formatação de quando o camarada copia alguma coisa, está escrito diferente, um espaço maior, abre aspas. Okay? Não sei se sua Bíblia tem isso. Eu vendo essa Bíblia aqui agora, quando eu peguei a Bíblia hoje de manhã para vir para a igreja, que eu botei essas etiquetinhas rosas, eu falei, caramba, tem muita coisa aqui que ele copia do Antigo Testamento. Muita coisa. Okay? Aí, olha só, Hebreus 1,5.
Versículo 5. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse? Dois pontos. Aí na minha Bíblia dá enter. Abre parágrafo lá embaixo. Abre aspas. Eu lhe serei pai e ele me será filho. Onde está escrito isso? Salmo, eu sei porque está escrito aqui, né? Eu fui pesquisar. Ok? Salmo 2, versículo 7. Só que ele não diz, como está escrito lá no Salmo 2, versículo 7. O judeu saberia. O judeu que é conhecedor da Bíblia saberia onde estava escrito isso. Aí no versículo 6, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ok? É o 6? Olha só, aqui tem diz 2 pontos e está entre aspas. Só que nessa versão aqui, nessa Bíblia, nessa impressão, ele aperta o parágrafo, vai para baixo, dá um espaço grande e apresenta o que ele copiou lá do Antigo Testamento. Okay? Então, essas menções são abundantes aqui no livro de Hebreus. Quando o autor fala do sacerdócio de Cristo, ele liga ele diretamente à ordem levítica. Okay? E aí aquele irmãozinho que não costuma vir para a escola dominical, talvez não saiba nem o que seja a ordem levítica. Okay? Mas o judeu tinha que saber. Bom, Hebreus 4,14. Dá uma olhada lá. Hebreus 4, 14 e 15. Hebreus 4, versículos 14 e 15. Okay? Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote, sumo sacerdote, que é isso, meu Deus? Que adentrou os céus. Como assim adentrou os céus? Nós sabemos que o sumo sacerdote adentra o Santo dos Santos uma vez por ano. Então, quando ele usa essa metáfora que adentrou os céus, o judeu, o hebreu, vai entender. Agora, outra cultura, não ia entender, não ia compreender o tamanho do que isso aqui significa. Conservemo-nos firmes a nossa confissão. Okay? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Okay? Hebreus 5, versículos 5 e 6. Aí continua lá embaixo. Eu não sei se na tua Bíblia está isso igual a minha, né? Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse, abre aspas, dá enter, um espaço grande, na linha de baixo, você é meu filho, hoje te gerei. O capítulo 7 tem como subtítulo no versículo 4. Olha só. E aí o versículo 6, desculpa. Você é meu filho, outro te gerei. Ok? Salmo 2, versículo 7. Mas em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está lá em Samuel, quando Deus promete um rei que iria reinar para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E isso está lá em 2º livro de Samuel. Mas aqui na Bíblia, no livro de Hebreus, não tem nenhuma menção a isso. Então essas palavras ficam extremamente soltas para quem não é hebreu. Ok? Mas ainda tem gente que duvida que essa carta tenha sido realmente escrita aos hebreus, aos judeus. E por isso que eu disse que há umas controvérsias e há umas dúvidas tremendas quanto ao livro de Hebreus. Okay? Aí vamos lá, capítulo 7. Tem como o versículo 4
no capítulo 7, na minha Bíblia tem um subtítulo. Está escrito assim: o sacerdócio de Cristo é eterno. Ok? Tem outras Bíblias que está dizendo assim: o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Bom, e aí, quem é que vai entender que o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico? Como assim levítico? É o livro de Levítico? Ok? Quer dizer, se você não entende da cultura, se você não está por dentro daquela. Se você não é interno ali dentro, você não vai entender o livro de Hebreus de jeito nenhum. Ok? No final do século, para você ter uma ideia, no final do século II, ó, quase 200 anos, hein? O livro de Hebreus ainda não constava no cânon da igreja cristã. Ok? Muitos não queriam o livro no cânon da nossa Bíblia porque ele dependia demais de você conhecer o Antigo Testamento para poder entender um livro no Novo Testamento. Bom, esse livro aqui está completamente calcado no que diz o Antigo Testamento. Então, para ser canônico, não serve não. Ok? E aí também tinha um outro fator que, se não fosse escrito por um dos apóstolos, não servia. E a gente tem algumas características que apontam para a autoria de Paulo e outras que apontam para uma autoria que não deve ser de Paulo. E a gente vai chegar lá. Vamos lá. A carta deve ter sido escrita em data anterior à diáspora que aconteceu em 70. Em 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi sitiada pelo exército romano e, consequentemente, mais uma vez houve a destruição político-administrativa do reino hebreu e os cristãos foram dispersos, ok? O que a gente chama de diáspora. Não existe absolutamente nada em referência à dispersão. Dá uma olhada lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Hein? Primeira carta de Pedro, versículo 1. Para quem que ele está escrevendo? Olha só. Primeiro, ele se identifica. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Opa, então vamos botar no cânon, porque é um livro escrito por um dos apóstolos de Jesus Cristo. Esse está garantido, está em lugar garantido no cânon. Vai entrar na Bíblia. Aos eleitos que são forasteiros da diáspora. Onde? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então, ele está escrevendo aos eleitos, hein? Segundo a presciência de Deus, para a obediência à expressão do sangue. Pedro está claramente dizendo: estou escrevendo aos judeus que foram espalhados. Estou escrevendo aos cristãos que foram dispersos. Isso se deu em 70 da era cristã. Se na carta que foi escrita aos hebreus não menciona nada dessa dispersão dos judeus, provavelmente ela foi escrita antes do ano 70. Hein? Se essa carta não foi escrita por Paulo, ela foi escrita por alguém que conhecia muito bem as escrituras do Antigo Testamento. A gente sabe que Paulo era um mestre da lei. Foi educado aos pés de sacerdotes. Conhecia muito bem o Antigo Testamento. Okay? Essa pessoa que escreveu Hebreus poderia ser Paulo? Poderia. Okay? Ele teve uma grande. O autor ele teve uma grande proximidade com o Evangelho de Cristo. Paulo também teve, né? O que ele escreve em 1 Coríntios 11, 23? Paulo. O que Paulo escreve na carta aos Coríntios? 11, 23. Toda vez que a gente vai celebrar a ceia, a gente lê esse versículo. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Como é que Paulo chegou à conversão? Algum outro apóstolo pregou para ele e ele se converteu? Não. Paulo teve o privilégio de aprender diretamente de Jesus Cristo. Então, não foi por intermédio de outros, certo?
Agora vamos dar uma olhada em Hebreus. Vamos lá. Puxa vida, eu acho que eu não anotei. Ele diz assim: pelo evangelho que nos foi entregue, que foi entregue primeiro ao Senhor, pelo Senhor Jesus e confirmada pelos seus apóstolos. E confirmada mais tarde pelos seus apóstolos. Eu não anotei isso. Hum? Oi? Não, não, é Hebreus mesmo. Ok? O autor do livro aos Hebreus fala assim: eu quero que vocês sejam perseverantes no evangelho que nos foi entregue, que foi entregue primeiro pelo Jesus e depois nos foi entregue por aqueles que ouviram de Cristo. Se Paulo se converteu por uma intervenção direta de Jesus Cristo, se Paulo tem a ousadia de dizer que eu recebi diretamente do Senhor aquilo que eu vos ensinei, como é que ele vai dizer capítulo 2, versículo? Vamos lá. Porque se a palavra falada por meio de um instrumento firme, como escaparemos nós se não levarmos tão sério, tendo sido, olha só, olha o versículo 3. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então, quem está escrevendo isso está dizendo o seguinte: ó, eu sei que o Senhor anunciou essa salvação, mas essa salvação só nos foi confirmada, só nos foi passada pelos que a ouviram do Senhor. Então, o autor de Hebreus está admitindo que ele não recebeu do Senhor diretamente. Só que quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. Supostamente ele teria recebido do Senhor Jesus diretamente, assim como a conversão dele foi uma intervenção de Jesus Cristo direta, não foi nenhum apóstolo, outro que pregou para Paulo. Hein? Então, essa carta pode não ter sido escrita por Paulo, né? Mas essa carta foi escrita para os hebreus. Dá uma olhada em Hebreus 13, 22. Hebreus 13, versículo 22. Okay? Ah, não, desculpa. Essa aqui não é para quem. Esse aqui é para quê? Qual foi o objetivo que a carta foi escrita? Então a gente sabe para quem foi escrita. Foi escrita para os hebreus. Sabemos mais ou menos quando foi escrita, antes da dispersão, antes da diáspora, antes do ano 70. E sabemos que pode ou pode não ter sido escrita por Paulo, né? Capítulo 13. Vamos lá? Versículo 23. Olha só, saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Opa, então a igreja conhecia Timóteo e sabia que ele estava preso. E quem escreveu também sabia que ele estava preso. Será que esse Timóteo aqui era o amigo de Paulo? Era o Timóteo para quem Paulo estava escrevendo? Foi posto em liberdade. Se ele vier ter com vocês, eu vou com ele ver vocês também. Eu vou com ele vê-los na companhia. Okay? Esse foi o versículo 23. Saúdem todos os seus líderes, bem como a todos os santos. Os da Itália mandam saudações. Onde é que estava esse autor nesse momento? Na Itália. Onde que era a sede do governo romano? Onde Paulo ficou preso? Roma. Oh, então podia ser Paulo.
Ok? Os da Itália mandam saudações. É muito comum que os judeus cumprimentem uns aos outros com shalom. Paz seja convosco. Que a paz esteja com vocês. Agora, olha o final. Quem é que termina as cartas sempre dizendo graça e paz? É Paulo. Se você for dar uma olhada na epístola de Tiago, que fica aí do lado, de Pedro, eles terminam as cartas dizendo paz seja convosco. Mas se você for nas cartas de Paulo, ele sempre termina com que a graça e a paz. Quem costumava usar esse termo graça era Paulo. Ok? Mas teria sido Paulo? Então eu te mostrei argumentos aqui que podem levar para a autoria de Paulo e argumentos que podem ser contra a autoria do Paulo. Ok? E tinha gente também, eu falei de grego aqui mais cedo, eu não teria jamais capacidade de perceber isso, mas alguns dizem que o grego usado na carta de Paulo estava mais refinado, estava mais direto, estava mais estiloso do que nas cartas paulinas. Okay? E aí? Foi Paulo que escreveu? Pensei que estava preso. Será que ele estava ditando para uma outra pessoa que sabia grego melhor que ele? Okay? A gente até acredita que Pedro também não escreveu a carta dele. Pedro foi ditando e outra pessoa foi escrevendo. Que o pescador não teria capacidade de chegar àquele grego que estava lá. Okay? Vamos lá. Então, essa carta foi escrita para quê? Para quê? Versículo Hebreus 13, 22. Hebreus 13, 22. Irmãos, peço que escutem com paciência essa palavra de exortação, porque, na verdade, escrevi de forma bem resumida. Então, essa carta foi escrita para exortar. Mas que exortação seria essa? Vira um pouquinho a página, Hebreus 10, 35 a 38. Hebreus 10, 35 a 38. Bom. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, aquele que há de vir virá. Ele não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Por que que o autor vai escrever para uma igreja ou para um grupo de pessoas dizendo para eles, olha, vocês não podem perder a confiança, vocês não podem perder a perseverança, vocês têm que perseverar. Por que que ele escreveria isso para esse grupo de pessoas? Qual era o problema deles? Eu só vou endereçar um problema quando esse problema existe. Então, por que que o autor escreveu o que escreveu? A igreja provavelmente estava perdendo a confiança, a igreja estava perdendo o ânimo, a igreja provavelmente estava triste. E se essa igreja é a igreja de Hebreus, dos judeus, os judeus se reuniam, os judeus tinham sede onde mesmo? Onde mesmo que eram os judeus tinham a sede? Jerusalém, né? Então nós estamos falando daquela igreja de Jerusalém, não é isso? Olha como é que é. A gente está falando aí de uma igreja, de uma carta que provavelmente foi escrita antes da década de 70, né? 70, os romanos sitiaram e acabaram com tudo lá, botou todo mundo para correr, porque os cristãos eram um problema danado. Então os cristãos foram expulsos de lá. Segundo a Bíblia, só ficaram os apóstolos em Jerusalém. Então, se a carta foi escrita para os hebreus, provavelmente os hebreus não estariam em Jerusalém depois da década de 70, estariam antes do ano 70. Então a gente bota aí 60, ok? Então vamos pensar, 30 anos atrás, o que aconteceu lá no cenáculo? Estava todo mundo reunido em Jerusalém quando desceu sobre eles o Espírito.
Aí vamos lá, vamos dar uma olhada em Atos. Atos 2, 42 e 47. Vamos ver como é que era essa igreja há 30 anos atrás. Atos 2, de 42 a 47. Olha só. E perseveravam. E o que? A palavra perseveravam? Caramba, Hebreus acabou de dizer agora que não pode perder a esperança, que não pode perder a perseverança. Mas há 30 anos atrás, depois da descida do Espírito Santo, essa igreja estava cheia, estava alegre, olha só, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. E o quê? Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comunhão, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha o versículo 46. Diariamente, mais uma vez essa palavra, olha só, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com o quê? Olha só a alegria e singeleza de coração, versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa igreja, 30 anos atrás, era uma igreja vibrante, era uma igreja alegre, era uma igreja perseverante. E agora, 30 anos depois, a necessidade bateu a porta. Herodes o Grande se empenhou em perseguir os cristãos. Em meados dos anos 40, a Judéia estava sendo assolada por uma fome. No caso dos seguidores de Jesus, tudo isso pode ter resultado no que o autor de Hebreus chamou de sofrimentos e tribulações e saque dos bens dele. Aí Herodes podia estar confiscando, né? Confiscando as coisas que os cristãos tinham, os bens que os cristãos tinham. Hebreus 10, 32. Sim? Hebreus 10, 32 e 34. Sim? Vamos lá. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Hein? Isso lá atrás. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outras ocasiões, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação de seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Vocês sabiam, vocês tinham isso, vocês estavam alegres. O Herodes tomou tudo de vocês, vocês estavam felizes, alegres, contentes, saltitantes. Okay? Portanto, versículo 36. Portanto, mais uma vez, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Versículo 36, eu li o 35, desculpa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, está tudo muito bom, está tudo muito legal, primeiro amor, eu trabalho na igreja, eu faço visita, eu ajudo aqui, eu ajudo ali, eu estou empenhado, eu vou ajudar o Roberto com missões, eu vou ajudar a Cláudia no DNI, eu vou trabalhar com a JNI, eu vou ajudar a Vaniele, eu quero ser da equipe de louvor, okay? Vou trabalhar na projeção, ok? Vou trabalhar no Ministério de Comunicação da igreja. Aí depois passa um tempo, vai passar no MAN, vou participar do MAN. Café amargo, eu estou lá. Ok? Bom, ainda vou levar um gengibre para tacar dentro do café, para ficar mais amargo ainda. Entendeu?
E aí, depois de passa um tempo, né? Nada acontece, nada, tá, começa a dar desânimo, vou para a igreja nada. Domingo, pô, eu vou de manhã, de noite eu vou assistir Fantástico, vou ver Silvio Santos, pô. Ou então, de manhã eu vou dormir até tarde, de noite eu vou para a igreja, pô. Hein? Pô, escola dominical, pelo amor de Deus. Hein? Tá com nada, já perdi a vontade, já perdi. Jesus. Hein? Por que seria importante guardar a fé e perseverar? Hebreus 10, 36 está dando a resposta aqui. Hein? Hoje, 36, você precisa perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Hein? 1 Coríntios 16, 2 e 3. Vamos dar uma olhada? 1 Coríntios 16, versículos 2 e 3. Olha só, a gente estava falando de uma igreja lá em Jerusalém que era empenhada, empolgada, alegre, vamos vender tudo aqui, e a gente reparte com tudo. Dizem até que foi uma experiência socialista, né? A primeira experiência socialista da Bíblia. Todo mundo tinha tudo em comum, ok? Todo mundo era comunista. Bom, enquanto tinha bens, enquanto tinha coisa para vender. Depois que não tinha mais nada para vender, aí o negócio complicou, né? Olha só o que Paulo está escrevendo para os coríntios. Okay? Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. Quer dizer, ele já tinha escrito para os Gálatas, agora ele está escrevendo para os coríntios, para a igreja da Galácia e para a igreja de Corinto. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas àqueles que vocês aprovarem, para que levem oferta de vocês para onde? Jerusalém. Caramba, aquela igreja onde todo mundo vivia naquele comunismo, hein? Vende tudo, divide, reparte. Enquanto tinha bens, enquanto tinha coisa para vender, beleza, estava todo mundo na alegria. Mas chegou um momento que acabou. Quem? Acabou o dinheiro. Alguém, olha só, a gente só produz, só gera riqueza através do trabalho. Ok? Atos 2, 45. Atos 2, 45. Atos 2, 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Mas acabou. A gente só gera bens, só gera riqueza através do trabalho. Então a gente tem que trabalhar, que é para o camarada, nosso camarada socialista, comprar uma cama de 42 mil reais. Se a gente não trabalhar, ele não vai conseguir comprar uma cama de 42 mil reais. Ok? Vai comprar um sofá de 65 mil reais. E foi na promoção, tá bom? Porque ainda ganhou 4 almofadas. De graça. Ele comprou um sofá de 65 mil reais na promoção, porque compra um sofá de 65 mil reais e ganha 4 almofadas. 65 mil reais. Mas você só tem isso enquanto tem a prosperidade de quem tem. Quando não tem mais, o comunismo da nossa Bíblia, da igreja de Jerusalém, aquele socialismo lá onde todo mundo repartia, quando acabou os bens, acabou. Acabou a alegria, acabou. A igreja estava desfalecida. E aí escrevem para os hebreus. Okay? Os hebreus, hoje a igreja de Cristo sofre perseguição? Sofre. E a coisa vai piorar. Ok? Porque o mundo não vai ficar melhor. E à medida que nós vamos nos aproximando
da volta de Cristo, a tendência não é ficar bom. Mas a gente tem que perseverar na nossa fé. Okay? Os hebreus, a igreja cristã de Jerusalém, passou por problemas e provações. Foi devido a pecado? Teve uma vez que perguntaram para Jesus, ele está assim, ele está cego, por quê? Porque ele pecou, porque os pais dele pecou? Não foi nenhum nem outro. Nesse caso aqui foi para que o poder de Deus se manifestasse. As nossas tribulações são por conta das nossas transgressões? Os problemas que você está passando hoje, como indivíduo, os problemas que você está passando hoje, como igreja, elas são resultado do quê? É da igreja de Jerusalém. Era devido a pecado? Quando o autor aqui escreve aos Hebreus, ele aponta, vocês estão falhando nisso, vocês estão falhando naquilo, vocês estão falhando naquilo outro. Não. Ele só chama eles a voltar à alegria, ao entusiasmo, à dedicação que eles tinham há anos atrás. Estavam passando por um momento difícil, estava. Em parte por conta da perseguição de Herodes, em parte pela fome que estava acontecendo, em parte porque Herodes tinha tomado os bens dos cristãos, e em parte por suas escolhas também, né? Porque, varões galileus, esse Cristo que você está vendo subir também vai descer para pegar a igreja. Ah, é? Jesus Cristo vai voltar? Então vou vender tudo. Para que eu vou ficar juntando riqueza, juntando dinheiro? Eu vou vender tudo, pô. Jesus vai voltar, vai me levar para o céu, vai ficar tudo por aí mesmo, né? Então, vamos vender, vamos compartilhar, vamos repartir, e aí a gente vai repartir o pão junto com todo mundo. Mas quando acabou, acabou. Mas toda dificuldade, como o pastor Luiz falou, é pior sem Deus. Aí a gente podia fazer mais uma pergunta para os hebreus, para os destinatários dessa carta. Você conhece o Deus? Aí a gente pode fazer mais uma outra pergunta também. O pastor Luiz podia direcionar para eles. Vocês conhecem o Deus que vocês servem? Se vocês conhecem o Deus que vocês servem, vocês não precisam ficar desanimados. Vocês não precisam ficar desencorajados. Hein? As lutas, as tribulações, hein? É isso mesmo. E repetindo aqui, pastor Luiz, nada está dando errado, cara. Hebreus, nada está dando errado, está dando tudo certo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você, como indivíduo, está passando por tribulação, está passando por problema, saiba que não está dando tudo errado, não está dando tudo certo. Você conhece o Deus que você serve? E aí, hebreus, vocês conhecem o Deus que vocês servem? Então, volta ao primeiro amor. Volta para aquele entusiasmo. Okay? Deus está com vocês. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos encerrar? Algum anúncio? Não? Vamos orar? Bem? Paizinho, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa, aprendendo de ti. Senhor, que o teu Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações, ao longo desse dia, ao longo dessa semana, Senhor, para que nós nunca percamos a fé diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das tribulações, que nós nunca percamos o ânimo, Senhor, de servir a Cristo, servir o teu reino, servir a tua igreja, Pai. Quantos já ficaram pelo caminho, quantos já ficaram desencorajados, abandonaram
Não somente a igreja, Pai, mas abandonar a fé. Tem misericórdia desses, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa tocar no coração desses para que entendam que as provações são momentâneas, que o nosso galardão está garantido, que a nossa fé tem fundamento, que o nosso Deus não nos desampara. Pai, cuida de cada um aqui dentro, Senhor. Aqueles que às vezes se sentem desanimados, desencorajados da fé, Pai, porque não veem resultados, porque não veem, Pai, às vezes resultados práticos, Pai, a olhos visíveis. Mas nós sabemos, Pai, que o nosso galardão está guardado para nós no céu. Senhor, despede-nos desse lugar, nesse momento, Pai. Não vamos sair da Tua presença, vamos sair deste recinto. Guarda cada um de volta para a sua casa. Traz-nos, Senhor, de volta em segurança para cultuarmos novamente juntos aqui esta noite. Cuida de cada um, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as duas consolações do Espírito Santo estejam sobre a igreja de Jesus Cristo na terra, desde hoje e até a volta de Cristo. Amém.